Já estamos gravando, né? Já estamos. Meus queridos e meus amados, que satisfação grandiosa estarmos juntos aqui mais uma vez. Hoje é domingão, né? Hoje é domingo, hein? Hoje é domingo, dia 26 de janeiro de 2025. Estamos aqui às 8 horas e mais 7 minutinhos da manhã, 8 e 7 da matina. Eu sou o J. Fernandes. Estou em Jaboatão dos Guararapes, uma cidade da área metropolitana do Recife, para o Brasil e para o mundo inteiro, através dessa ferramenta que eu considero assim uma coisa divina, né? Uma coisa muito boa para os abençoados do mundo inteiro, né? Para os seres angelicais do mundo todo, através dessa ferramenta. Vai aqui o meu abraço apertado. Se sinta amado, abraçado, fique à vontade, desfrute deste conhecimento. O conhecimento de hoje, meus irmãos, o conhecimento de hoje é profundo, o conhecimento de hoje é polêmico, é muito polêmico. Olha o título hoje, o tema hoje. O tema é Bíblia, livro sagrado ou sangrento? Mas calma, não tire conclusões precipitadas, fique até o final desse conteúdo e você vai aprender coisas que você não sabia. Muito bem. Dizendo o tema do nosso conhecimento, da nossa palestra, eu quero pedir para você deixar seu like agora mesmo, agora, nesse momento. Não deixa para mais tarde, agora deixa o seu like. É simples, é só você clicar ali naquele dedinho ali e você já deixa o seu like. E também se inscreva no nosso canal, abençoado. Se inscreva no nosso canal e divulgue para os seus amigos, para as suas redes sociais. Vamos fazer essa palavra correr. Muito bem. Falando assim, deixa aqui, eu quero hoje aqui de maneira diferenciada, eu quero abraçar todas as pessoas que são inscritas no nosso canal. Nesse canal Livre pelo Evangelho Eterno, que tem iluminado os olhos de tantas pessoas, meus amados, é magnífico, né? E aí eu quero abraçar também as pessoas que de vez em quando mandam aí a cidade, né? Tem muita pessoa que manda a cidade, mas eu quero fazer hoje um pouco diferente, para não ficar uma rotina, somente aquele direto. Primeiro, todas as pessoas que se alimentam, que aprendem, que são iluminados, que são edificados através do nosso conteúdo, do nosso trabalho aqui, se sintam amados, se sintam abraçados, que eu fale o seu nome ou não, se sintam você é um ser divino, você é um ser perfeito. Então se sinta muito amado e muito privilegiado por ter nos encontrado. Aí alguém pode dizer, mas o senhor é melhor que ninguém? Pelo contrário, eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Cada um traz o seu conteúdo, o meu conteúdo é diferente dos demais, é uma coisa muito profunda, é tão profunda que às vezes a pessoa se arrepia e diz assim, eu não aguento ver isso não, eu não aguento não. Mas eu falo para os iluminados e para iluminamento dos que querem. Então assim, eu quero mandar um abraço para aquela abençoada que está lá em Padre Paraíso, lá em Minas Gerais. Ah, desculpa aí, porque quando eu falei de uma outra cidade, depois de Teofotônio, indo para o lado do sul, né, do norte para o sul, Frei Inocêncio, não Padre Inocêncio, né? Frei Inocêncio. Antes de Governador Valadares, eu acho que é um povoado de governador já, da área metropolitana de Governador Valadares ali. Bem, então abençoado aí de Padre Inocêncio, Padre Paraíso, se sinta amada e abraçada, uma abençoada lá de... puxa, eu estava com o nome da cidade agora e agora eu esqueci um pouco. É a Tereza Feliciano, eu esqueci o nome da cidade dela. Um abraço aí para toda a família, o abençoado do Rio de Janeiro, as pessoas lá do Rio Grande do Sul, aqui do Pernambuco, os abençoados aqui do Pernambuco, o meu querido amado irmão, meu amigo, irmão e camarada, lá de Goiânia, Eduardo Bezerra, também o José Oliveira aí de Guarulhos, o abençoado José de Jesus aí de Itaquera, aí perto do Itaquerão aí, perto do metrô de Itaquera aí, José de Jesus é um abençoadão aí, meu irmão, meu amigo. E esse tema, abençoado, esse tema, Bíblia, livro sagrado ou sangrento, foi o abençoado Roberto de Guarulhos. Ele disse que teve um estralo assim, uma coisa iluminou. Aí ele pensou nessa ideia, ele falou assim, não, isso aí é para o J. Fernandes, porque só ele sabe de vender esse mistério. E eu achei legal esse tema, eu achei muito legal, muito legal. Por isso que eu digo assim, olha, não tire conclusões precipitadas.
Não tire conclusões precipitadas. Você vai aprender hoje coisas que você nunca ouviu ninguém falar e talvez você nunca ouviria ninguém falar o que eu vou falar para você hoje aqui. Bem, vamos lá. Bíblia é um livro sagrado ou sangrento? É polêmico, eu já digo que é muito polêmico, mas você vai aprender isso numa suavidade que não tem tamanho. Porque eu digo assim, olha, eu sou um cara simples e simplifico mais ainda os meus ensinamentos, para as pessoas não terem dificuldade de assimilar, de digerir isso aí, de processar isso aí na sua mente ativa do eterno que habita em você. Bem, o intuito do sistema é fazer medo, colocar medo nas pessoas. E as pessoas sem conhecimento se tornam uma presa fácil para o sistema enganador. Mas hoje você vai aprender de maneira gloriosa, eu digo assim, o que significa isso. Primeiro, eu quero dizer a você que a Bíblia já é um livro histórico. Toda a Bíblia já se cumpriu. Não tem nada na Bíblia que seja profético, que vai se cumprir. Tudo já se cumpriu. Quando você lê a Bíblia, está aqui ela aqui, ó. Quando você lê esse livro aqui, isso aqui foi escrito apontando para um futuro e dando uma esperança às pessoas da época. Mas só que esse futuro chegou e faz 2000 anos. Só que disseram que não. E empurraram para frente para estar fazendo medo e prendendo os abençoados. Simplesmente assim. Por isso que eu vou falar aqui é muito profundo, mas não estou desrespeitando isso aqui não. Ó. Eu não estou desrespeitando isso aqui. Eu creio nisso aqui. Agora eu creio, não como eu cria quando eu vivia no sistema, não quando eu cria como eu era pastor, não como eu cria quando eu era bispo, não. Eu creio do jeito que ela é. Ela foi feita de épocas em época, de etapa em etapa, escrita para um povo específico, diferente. E tudo isso já aconteceu, tudo isso já se cumpriu. Por isso que o que eu vou falar aqui, eu não estou desrespeitando a Bíblia, o livro, mas eu estou colocando em ordem, colocando cada coisa no seu lugar. Lembra daquela música que alguém cantou assim? Tudo está no seu lugar, graças a Deus, né? Porque quando as coisas estão fora de lugar, é problema. Mas quando tudo está no seu lugar, você... Agora eu posso dormir em paz. Entende isso, abençoado? Então, para começo de conversa, eu quero ler no livro de... Lá no Levítico, que é o Pentateuco. O que quer dizer o Pentateuco? O primeiro quinto livro da Bíblia. O Gênesis, o Êxodo, o Número, o Levítico, que diga o Número, e o Deuteronômio. É considerado o Pentateuco. Os primeiros 5 livros que Moisés escreveu. E quando Moisés escreveu, isso já tinha acontecido há anos. Da história dele para frente estava acontecendo. Mas o que ele escreveu para trás, olha, o povo contava. Era contado de pai para filho. Mas você sabe que as pessoas que contam sempre aumentam, né? E baseado no que os pais contaram, ele escreveu. Então, mas vamos acreditar nisso. E eu não vou dizer que isso aqui, abençoado, não é um livro sagrado. O Torá, sim, é um livro sagrado, porque não foi mexido. Mas aquilo que chama de Novo Testamento, aquilo foi mexido demais. O Evangelho é considerado real. Algumas palavras pequenas eles botaram de um jeito diferente. Como, por exemplo, Paulo diz assim, mas quando alguém vem para Cristo, quando alguém vem para a nova aliança, quando alguém vem para o evangelho da incircuncisão, o véu é tirado. Aí eles botaram, quando alguém se converte a Cristo. Para dizer, está vendo, irmãos? Paulo disse que você tem que se converter, vem aqui na frente receber a oração. Não. Nada disso. É quando você abandona a lei que vem para o evangelho. Aí o véu é tirado. Entende? Então vamos ler aqui Levítico, capítulo de número 26, 46. Diz assim,
Estas foram as leis, ordem e instruções que o papai deu ao povo de Israel. Para aqui, abençoado. Nada de que isso aqui foi escrito para outras pessoas. Não, isso aqui foi dado para o povo de Israel. Entende? E o que é que serve hoje para mim? Para você aprender quem você é, o evangelho da incircuncisão. Mas também não foi escrito para você. Foi escrito por gentil. Você nunca foi gentil nem judeu. Então não foi escrito para você, nem para mim, nem para ninguém. Foi escrito para o povo lá. Agora, por esse ensinamento, a gente aprende quem nós somos. Foram as leis que ele deu ao povo de Israel. A comunicação foi em termos de contrato. E um contrato tem começo, meio e fim. Foi feito um contrato. Vamos lá. Contrato entre o Senhor, o Criador e o povo de Israel. Não foram os demais, o povo de Israel. Presta atenção. A Bíblia não tem nada a ver com você, você não tem nada a ver com esse livro. Nada a ver. O povo de Israel. E o papai deu todas estas leis ao povo por meio de Moisés, no alto do Monte Sinai. Então você tem que entender, abençoado, que isso aqui, as leis foram dadas para o povo de Israel. A lei foi escrita para o povo de Israel. Em outras palavras, a Bíblia foi escrita de judeu para judeu. Entende isso? Você não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia não tem nada a ver com você. A Bíblia não tem nada a ver conosco. É que enfiaram isso nas pessoas para amedrontá-las e trazê-las em rédea curta. E alguém me diz assim: ô meu irmão, e não é perigoso você não ter um pastor? Sabe que as pessoas se adaptaram a ter um tutor? Sabe que as pessoas se adaptaram a ser burro de carga? E é rim de libertados? É coisa do papai, é coisa dos céus. Então está claro, abençoado, está claro isso? Foi feito um contrato. Guarda essa palavra aí, lá na frente vai ser bom. Foi feito um contrato entre o Criador e o povo de Israel. Não foi feito nada entre você não tem nada a ver com isso. Esse contrato foi feito entre o Criador e o povo de Israel por intermédio de Moisés. Moisés era um intermediário. Sabe, eu trabalhei muito tempo de corretor, hoje eu sou eletricista, instalador, predial e residencial. E o que é que faz um corretor? Intermedia entre o dono do imóvel e o cliente, o inquilino ou o comprador. Ele faz uma intermediação, ele traz os dois para perto. E os termos ali é negociado. Moisés era esse tal de corretor, perdão, de um contrato feito entre o Criador e os abençoados lá de Israel. Vamos crescer? Abençoado, o que eu vou falar é de profundo conhecimento. O que eu vou falar aqui hoje é de um conhecimento tamanho, é de um profundo conhecimento. Porém, eu quero tirar a responsabilidade desse livro. Eu não vou falar contra ele. Sabe por que não? Porque deixa eu te falar uma coisa. Pega um papel aí e uma caneta e escreve assim: eu, Maria do Carmo Josefina, seja o seu nome que for, sou dono de R$1 trilhão no banco tal. O papel vai reclamar alguma coisa? Porque não é verdade isso, o lápis vai falhar? Por enquanto você ainda não tem, né? Vamos dizer por enquanto, mas o papel não vai reclamar. O papel aceita tudo, abençoado. Entenda isso. O papel aceita tudo, o papel não reclama.
Entende isso? Então o que eu vou falar aqui é de profundo conhecimento. Mas eu quero tirar a responsabilidade do livro. O livro não tem nada a ver. Porque o papel não reclama. Está escrito o que botaram, o que escreveram. Entende? E quantas vezes o patrão mandou o empregado pagar os empregados na sexta-feira e ele não pagou? Não, mas se deixar o dinheiro 2 dias no banco vai render mais. Mas eu mandei deixar o dinheiro no banco ou mandei pagar? Você sabe disso, não sabe? Vamos lá. Deuteronômio 18, do 18 ao 22. Vamos lá. Eis, eu estou lendo aqui na Corrigida e Fiel. E lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu. Olha o que ele está dizendo a Moisés. Eu vou levantar do meio dos teus irmãos um profeta igual a você. Ele está dizendo isso a Moisés. E porei as minhas palavras na boca dele, na sua boca, na boca dele. E lhes falarei tudo o que eu lhe, e ele falará tudo o que eu lhe ordenar. Nesse contrato, ele prometeu levantar um homem para profetizar a palavra do Criador que ia colocar na boca dele. E ele ia dizer tudo que fosse ordenado ele dizer. Preste bem atenção nisso. Versículo 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar, em meu nome eu requererei deles, ou vou lhe pedir contas. Aí hoje as pessoas falam assim, você vai prestar conta com Deus, baseado nisso aqui. Mas isso aqui foi escrito para você ou para o povo de Israel? Ele está dizendo, eu vou levantar um homem, um profeta, o profeta vai falar o que eu mandar. Mas se alguém não ouvir a palavra que sai da boca do profeta, que é a minha palavra, eu vou pedir conta para eles. Eu vou requerer deles. Eles vão se ver comigo. Mas isso não tem nada a ver contigo mais. Isso aconteceu e se passou. Versículo 20. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, o que eu falar, que eu não lhe tenha mandado e falar, ou o que falar em meu nome e não se cumprir, esse profeta será morto. Esse profeta será morto. Por isso que eu estou dizendo que esse livro Pentateuco, o Velho Testamento, vamos falar do Velho, é um livro sagrado. Foi um livro sagrado. Hoje ele está vencido. Sabe por quê? Porque se o profeta profetizasse um negócio e não acontecesse, esse profeta era morto. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, para você deixar de acreditar nesses mentirosos que tem por aí. Mas eles são, eu quero somente tirar um pouco da responsabilidade dele. Porque eu não estou falando aqui contra homem. Eu não sou contra pessoas. Eu estou aqui combatendo um sistema corrupto e mentiroso e assassino. Que corrompe os homens e faz ele se sentir um profeta do engano, da mentira. Na eleição de presidente, eu não quero citar o nome de nenhum dos dois, que eu não estou aqui, eu não tenho nada a ver com político, não tem nada a ver com isso. Um sujeito que quer ser o tal, é um dos grandes, dos bilionários aí dessa nação brasileira, também não vou citar o nome dele, ele foi na televisão, tem um vídeo gravado dele com esse livro na mão dizendo: Deus falou comigo e o presidente vai ser tal, e não foi.
Se o Novo Testamento fosse um livro sagrado, ele já estava morto. Tinha que matar ele. Mas como é uma enrolação, uma mentiraiada, fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Entende? Ele falou em nome de Deus o que Deus não falou para ele. Porque Deus não fala mais isso para ninguém. Para ninguém. Deus não está falando mais para ninguém essas coisas. Hoje é o meu conhecimento que eu tenho. Eu vivo do meu conhecimento. Entende? O teu conhecimento te levou até aí. Por exemplo, a pessoa que me deu aqui esse tema, que é o irmão Roberto, ele é motorista, trabalha em bitoneira, caminhão trucado, bitoneira, aquela que leva cimento para as obras. Por que ele tem esse emprego? O conhecimento dele levou ele até aí. Agora, se um dia ele for numa escola de aviação e fizer o curso e tirar as carteiras, ele chega a voar pela Latam, Gol, Azul, Emirates, Qatar Airlines, sei lá. O conhecimento que você tem te levou até aí. Você quer ficar parado aí ou quer mais conhecimento? Para dar um passo avante. Como diz assim, avante. Se esse profeta falar uma coisa dizendo que eu falei e não acontecer, ele será morto. Por isso que isso aqui, esse Velho Testamento aqui, chamado de Velho Testamento, ou Aliança Antiga, era sagrado. Porque ninguém metia nada falso aqui dentro. Porque senão, ele ia para o buraco. Então esse sujeito aí que falou assim, Deus mandou, ele falou comigo, dizendo que o presidente era fulano de tal, e o fulano de tal dele perdeu. Então, se isso aqui fosse sagrado hoje, ele estava morto. Entende isso, abençoado? Conhecimento liberta, abençoado. 21. E se disserem no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor falou? A palavra que o Senhor não falou. Como eu vou saber se é do Senhor ou não? Olha o que diz no 22. Quando o profeta falar em meu nome, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com rebeldia, a falou aquele profeta, que deve ser morto. Deve ser morto. Se isso fosse um livro sagrado, esse tal profeta aí que diz, o Senhor disse a mim que o presidente era tal, não se cumpriu, ele seria morto. Não seja enganado por ninguém, abençoado. O conhecimento te liberta. O conhecimento te liberta. Hello, Roberto. O conhecimento te liberta. Você não depende de mim, você não depende de ninguém. Você depende de você mesmo e do seu conhecimento. O teu conhecimento te levou até aí. Se você quiser ir além, tenha mais conhecimento. Eu fiz um curso de eletricista. Depois que eu saí, 6 anos que faz que eu saí do sistema, eu já fiz bastante coisa. Quando eu saí de lá, fui ser corretor. Foi muito bom. Trabalhei aí uns 3 anos em São Paulo como corretor. Vim para cá, para Pernambuco. 2 anos, mais ou menos, eu acho. Aqui eu não gostei muito de corretagem aqui. Eu quero me conhecer mais. Fiz um curso como terapeuta holístico. Só para mim, para minha família. E para algumas pessoas que quiserem alguma dica como terapeuta, eu estou à disposição. Como eu já gostava de elétrica na época que eu vivia lá no sistema, lá nas denominações que chamam de igreja, eu mesmo fazia a elétrica de lá do prédio, quando precisava, era eu mesmo que fazia. Depois que eu fiquei itinerante, aí eu não tinha mais, aí quando uma pessoa me convidava, eu ia lá, ficava uns 2 dias com ele, quebrava o galho dele, fazia a instalação dele. Como eu não gostei muito aqui de corretagem, eu digo assim, vou fazer um curso. Aí fiz um curso.
Mas o curso que eu fiz foi um curso que só me levou, de curta duração, só me levou até onde eu estava até o ano passado. Agora eu estou aprendendo automação, estou fazendo outro curso todo sábado, 8 meses. Esse ano estou cheio, porque vai me levar a um nível maior. Porque se um engenheiro me convidasse para fazer uma instalação de uma casa e me desse o rascunho da casa ali, eu não sabia ler aquilo. Então eu não pegava aquele serviço maior. Ele me dava a planta da casa feita ali. Em tantos quartos tem tomada alta, tomada baixa, tomada não sei o que. Eu não sabia ler isso. O que é que eu estou fazendo? Eu estou adquirindo mais conhecimento para chegar no nível mais alto. Então o seu conhecimento te levou aonde você está. Mas se você se dedicar aqui, você vai ser uma pessoa completamente livre. Se alguém dizer no seu coração, como eu vou saber se essa palavra é verdadeira ou não? É simples. Se o que ele falar não se cumprir, não foi o Senhor que falou. Então ele deve ser morto. E eu te pergunto, abençoado, tu ainda vai querer estar com essas profetadas aí mentirosas? Eu lembro, eu fiquei um tempo em Tapecerica da Serra. Fui ajudar lá, fiquei 2 anos lá numa denominação. Quando eu cheguei lá, aí uma irmã Maria, hello, me levou na casa de uma sobrinha dela, da Solange, e quando para visitar ela, sabe aquele crente sofrido, ninguém sofre mais do que crente, sabe por quê? Porque só lida com desgraça. O mar está na sua frente, o mal vai te pegar, pronto. É a pessoa que mais sofre na vida é o religioso, e principalmente o evangélico. Porque só se ocupa em falar em problema. Aí quando eu cheguei lá, que a irmã Maria me apresentou, a Solange, a sua sobrinha, falou assim, por favor, não profetize para mim não. Falei, não, eu não vim aqui profetizar para você não, eu vim aqui pegar na tua mão e te ajudar. Aí depois eu perguntei a ela, por quê? Ela falou, porque eu estou cansado de tanta profecia mentirosa. Esse profeta deveria morrer. Deveria morrer. Mas como é uma enrolação, uma mentiraiada só, tá aí. Tá aí. Entende isso, abençoado? Vamos aprofundar mais? Vamos aprofundar mais. Vamos dar mais um passo. Abençoado? Eu lhes pergunto, que dedo... Vamos logo ler aqui. Gálatas 3,19. Gálatas 3,19. O evangelho que ele recebeu no terceiro céu de Cristo é a verdade. Então, por que é que foi dada a lei? Para que serve a lei? Foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade do papai. A lei foi um acréscimo. A lei deveria durar até que viesse o descendente de Abraão. O contrato. Lembra do contrato feito entre o Criador e o povo de Israel pela mão de Moisés? Esse contrato ia durar até a cruz. Durou até a cruz. Abençoado, tu já viu alguém falar isso aí? E eles são menor que os... Não, eles são até melhor que eu. O evangelho diz para considerar o próximo melhor que você mesmo, mas eu não considero ninguém melhor. Tem gente que se aplica mais numa coisa do que outra, né? Mas esse conhecimento, abençoado, eu não me orgulho. Eu tenho um gozo de trazer ele para você. O contrato que foi feito com Moisés durava até a cruz. Até o descendente é Cristo. Até que viesse o descendente de Abraão. Foi feita a promessa em Abraão, que abençoaria o judeu, o gentil pela fé, e foi acrescentado nesse período um contrato, uma lei.
que mostrava ao povo a insatisfação do Criador, porque ninguém cumpria a lei e deixava ele insatisfeito. Aí ele veio e cumpriu. Pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjo, presta atenção, por anjo, a um homem. E um homem serviu de intermediário. A lei foi dada por homem. Não, a lei foi dada por um anjo, por meio de um homem que serviu de intermediário. Quem era o intermediário? Moisés. Agora, olha o que eu vou te falar aqui, abençoado. Olha o que eu vou te dizer, é profundo demais. O que eu vou te dizer aqui é um absurdo de profundidade. É um escândalo de verdade. Que muitos vão dizer que eu sou falso profeta, vão dizer, pode dizer. Vão dizer que eu sou o diabo, vão dizer que eu sou contra a Deus. Eu não estou dizendo nada, está escrito aqui, eu só enxergo o que está escrito. Pois a promessa foi feita ao descendente, a Cristo. A lei foi entregue por anjo a um homem que serviu de intermediário. É só você ler Gálatas 3,19. Aí eu te pergunto, Deus estava lá no monte? Não. Claro que não. Foi um anjo. A lei foi entregue por um anjo. Foi um anjo. O Criador nem nisso se meteu, porque isso é carne, mandamento de carne. O Criador só cumpriu isso. Agora eu te pergunto, se o Criador não estava lá, aí eu te pergunto agora, que dedo escreveu as tábuas da lei? Eu vou até cruzar os braços. Dá para tu entender isso, abençoado? Qual foi o dedo que escreveu as tábuas da lei? Se o papai não estava lá. O papai não estava ali, não. O papai não se meteu em carne. O papai não se mete em carne. Dá para entender isso? A promessa foi feita a um descendente de Abraão, que era Cristo. Mas a lei foi entregue por um anjo, a um homem que serviu de intermediário. Quem é que intermediava? Moisés. Quem estava lá no monte 40 dias escrevendo? Na verdade, foi escrita pelo dedo de um Deus, mas não foi escrito pelo dedo do Eterno, do Criador. Tem até um filme, né, que passa um dedo assim, uma mão, né, escrevendo ali. Aquela mão não é do Criador, é para te meter medo e fazer assim, se o próprio papai estava lá escrevendo, como que eu não vou obedecer? Te ensinar errado. Por isso que eu tiro a responsabilidade do livro. O livro não tem nada a ver. O livro está dizendo a verdade. Só que essa verdade transformaram numa mentira. Quem foi o Deus que escreveu isso aí? A gente vai saber daqui a pouco. Abençoado, sem conhecimento o povo perece. Sem conhecimento as pessoas são escravas. Sem conhecimento, abençoado, as pessoas são presas fácil. Você precisa ter conhecimento da verdade. Entende isso? Por isso que isso se tornou um livro sangrento. Porque com outra coisa, todos vocês sabem, como eu sabia, que os chamados, os que se denominam pastores e bispos e profetas e não sei o quê, com esse livro na mão, falam assim, isso aqui é a arma mais poderosa que existe. Falam isso ou não falam? Eu falava, todos eles falam. E eu te pergunto, quem falou que isso aqui nunca foi uma arma?
É uma mentira, isso é uma mentira, abençoado. Isso aqui nunca foi uma arma. Isso nunca foi uma arma. Isso é um livro de acontecimento que já aconteceu e hoje me traz um conhecimento para eu não ser preso por essa zarapuca. Aí se foi o dedo do papai que escreveu isso aqui é uma arma mais poderosa, quem que não vai temer? Quem que não vai ter medo? Quem que não vai ter medo? Um dia falando de dízimo, conversando com um abençoado, ele falou assim, mas a gente não bota revólver na cabeça de ninguém. Falei, e precisa, meu abençoado, e precisa, se tu tem a arma mais poderosa, se o povo lá que vai no teu ajuntamento sabe que tu tem uma arma mais poderosa na mão, tu precisa de revólver? Com isso aqui na mão, ó, ele tira a tua casa, tira teu 13º mês, tira o teu dinheirinho que tu ajuntou no banco. Com isso aqui na mão, ele tira tudo teu. Tens um que tira até a esposa do outro, do cara. Diz assim, Deus falou para mim, para a gente ter um caso. Com isso aqui na mão, ó, até a mulher do outro ele tira. Outro, se tu achar que eu estou mentindo, eu conheço uma pessoa, tá? Próximo a mim, que o pastor, que se diz pastor, levou a mulher dele. Se tu não conhecer alguém assim, eu conheço. E eu posso te provar isso. Não estou inventando conversa, não. Eu não preciso mentir. Sabe por quê? Porque eu não peço aprovação de ninguém. Eu sou humilde, mas não peço aprovação de ninguém. Como disse lá, ele fala o que eu colocar na boca dele. E hoje eu falo o que eu tenho conhecimento disso. Que dedo que escreveu isso aí, abençoado? Qual foi o dedo que escreveu? Com certeza não foi o dedo do Criador. Não foi. Eu estou lendo aqui na Almeida, revisada e corrigida, tá? Sem conhecimento o meu povo sofre. Sem conhecimento o meu povo é destruído. Sem conhecimento o meu povo tem medo do inferno. Sem conhecimento o meu povo está com medo desses gafanhotos aí que virou demônio na boca dessas pessoas. Sem conhecimento o meu povo não sabe quem eles são. Você precisa de conhecimento, abençoado. Vamos ler 2 Coríntios 4:4. Isso é evangelho, tá? Eles não podem crer, pois o Deus desse século, conservou a mente deles na escuridão. Eu passei 32 anos com a minha mente na escuridão, nas trevas, sem a luz do conhecimento. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles. Sobre essa massa humana brilha uma luz, mas ele não consegue enxergar. Por causa do Deus daquele século, não é desse século, é do século que ele escreveu. E eu vou te dizer quem é esse Deus. E quem foi o dedo desse Deus que escreveu. A luz brilha sobre eles, mas eles não conseguem ver. A luz que vem pela boa notícia. A boa notícia ali era o evangelho da incircuncisão, que tu és perfeito, sem defeito, santo, abençoado, completo, perfeito. Mas tu não deixa, o Deus daquele século mantenha a mente na escuridão. Pela boa notícia a respeito da glória de Cristo, e não de Moisés, e não do Nazareno, o qual nos mostra como Deus realmente é. Você sabe como Deus realmente é? Nos mostra como Deus realmente ele é. E você sabe como realmente Deus é? Para a massa humana, Deus é um sujeito que está lá no céu, numa cadeira, com um centro na mão, descendo a lenha nas pessoas.
esse Deus das religiões não é um Deus inventado, é uma falsa. É uma falsa. É uma fraude. Esse Jesus das denominações é uma fraude. É um aliado desses que se diz pastor para eles enricarem. Que em nome desse Jesus aí que vai votar, as pessoas já entregaram o gado, já entregaram a casa, já entregaram a roupa, já entregaram o relógio, já entregaram o celular, já entregaram o carro, já entregaram... E ele nunca vota, porque ele não vai votar do jeito que eles dizem, não. Sem conhecimento, você é uma presa fácil. A mente está na escuridão, nas trevas, para não ver a luz que já brilha sobre ti. A luz que vem da boa notícia, não é um farol aí que está, um helicóptero com Natsan daquele, Natsan, um sol noturno, aquele que procura as coisas erradas, né? De noite, aquele farolzão, chamam Natsan, um sol noturno. Não, essa é a luz da boa notícia. A boa notícia ali era o Evangelho. O Evangelho mostra quem tu és, um ser divino. Tu és um ser divino, um ser perfeito. E por que não dizer que tu és Deus? Deus e você é a mesma coisa. Você é um Deus tendo experiência no mundo humano, só isso. Como Deus realmente é? Está aqui, por trás desse véu está um que fala contigo. Está aqui uma consciência, parte de um todo, mas essa consciência também é um todo, que sou eu que dou vida ao Zé Fernandes. Só isso. Sem esse conhecimento, o povo perece. O povo é destruído. Ele vai para lá querendo buscar uma coisa boa, ele volta chorando. Porque o cara desce a lenha. Pronto. Entende, abençoado? Vamos lá. Na escuridão, esse livro se tornou um livro sangrento. Porque quando você consegue comprar uma casa, você diz assim, eu dei o meu sangue. Quando você consegue juntar um dinheirinho, você deu o seu sangue para aquilo. Quando você consegue comprar um bem, um celular, um carro, um relógio, você deu o seu sangue, o seu salário é o seu sangue. Aí o cara vai lá, nesse final de ano você vai dar o seu salário com a arma na mão. Aí você treme na base, aí você pega seu sangue, não foi seu sangue ali? Aí ele sabe o que ele vai fazer? Ele vai curtir o ano novo em Fort Lauderdale, na Flórida, na Disney, na Times Square, com o teu sangue. Sabe por quê? Porque tu não tem conhecimento. Sem conhecimento, o meu povo é destruído. Sem conhecimento, o meu povo é destruído. Deixa eu te falar uma coisa. Eu ia de um busão, isso faz uns 2 anos, assim que eu cheguei aqui, ia lá em Piedade, eu estava prestando serviço na MRV, como corretor. Aí eu entrei num busão, e sou um cara vendendo jujuba no busão. Se você comprar uma jujuba dessa, Deus vai te dar 4 vezes mais. Falei, abençoado, chega aqui, chega cá. Quanto é a jujuba? R$1. Falei, abençoado, você faz um trabalho que eu não tenho, sabe, eu não tenho coragem de fazer. Que muita gente não tem coragem de fazer. Você é um guerreiro, cara. Você é um guerreiro. Mas não põe Deus nisso não, cara. Porque eu vou comprar. Quanto é uma? R$1. Me dê 5. Mas sabe por que eu vou comprar?
nem para te ajudar somente é. Porque eu não estou te dando uma ajuda, eu vou comprar porque minha esposa gosta disso que só. A minha esposa ama comer jujuba, gosta de jujuba. Já eu não gosto daquela borracha mole, eu não como aquilo. Mas ela gosta. Se eu vou comprar porque a minha esposa ama comer jujuba, ela gosta disso aí. Mas eu não vou comprar para Deus, esse Deus que eu comprar uma jujuba, ele me dá 4, é um Deus pobre, eu não quero esse Deus. Esse Deus é uma falsa. A pessoa ficou tudo olhando para mim dentro do ônibus. Porque um Deus que dá 4 jujubas para outro, isso não é o Criador, isso não é o Eterno, isso não é o Papai, isso é uma invenção, isso é uma mentira, cara. Venda todas as jujubas possíveis, sabe por quê? Porque jujuba é ótimo, não que eu não goste. Mas ninguém vende tudo, ninguém vende para todo mundo, cara. Tem gente que ama jujuba, a minha esposa é uma, fala assim, eu vendo jujuba, eu tenho prazer em vender jujuba, a minha jujuba é doce, é macia, não sei o quê, que as pessoas vão comprar a tua jujuba, cara. Porque um Deus que dá 4 jujubas para um cara, eu não quero nem saber onde é que ele está e não quero nem passar perto dele. Me dê 5 jujubas aí, tome 5. Aí quando eu sentei na cadeira, eu peguei, aí um cara que estava atrás de mim bateu no meu ombro assim, que nem assim, legal. Que Deus pobre, que Deus farrapado é esse, cara? Que vai te dar 4 jujuba? Uma outra coisa, ele disse a tu que se eu comprasse ele ia devolver 4 vezes mais? Isso é um engano, meu caro. Faça seu trabalho, olha que o seu trabalho é show de bola. E tem pessoa que ama jujuba, e você vai vender muita jujuba, mas tira Deus desse negócio. É o seu trabalho, você é digno do seu trabalho, seu trabalho é honesto, é bonito. Entende isso? Precisa ter coragem para falar isso, né? Que nem toda hora eu tenho essa coragem, mas tem vezes que sobe um calor da gota e eu falo mesmo. Entende isso? Conhecimento, cara. Conhecimento liberta as pessoas. Sem conhecimento, eles tiram tudo de você. Com isso aqui na mão, dizendo que isso aqui é a maior arma do mundo. Isso aqui nunca foi arma nenhuma. Isso aqui não é arma, não. Isso aqui é um contrato. Um contrato no papel. Que já se venceu, que já se cumpriu. Saiba disso. Eu vou terminar com isso, abençoado. Vou terminar agora com isso. Preste atenção. 2 Coríntios capítulo 3, versículo do 13 ao 15. Vamos ler 3 versículos. E vamos terminar com isso. 13. 3:13 de 2 Coríntios. Eu estou lendo em que Bíblia mesmo? Deixa eu ver aqui. Almeida revisada e corrigida. Vamos lá. Nós não somos como Moisés, diz Paulo. Não somos como Moisés, que cobria o rosto com o véu para que os israelitas não pudessem ver o brilho que estava se acabando. Não pudessem ver seu brilho. Não pudessem ver que o seu brilho, o brilho dele estavam se desaparecendo, se acabando. O brilho, o contrato estava se acabando. Estava chegando o fim do contrato. E ele queria esconder isso das pessoas. Entende? Então ele colocava um véu para a pessoa não ver a verdade. Para a pessoa não conhecer a verdade. Não ver que aquilo estava no fim. Para continuar trazendo o boi, a galinha, o algodão, o arroz, o feijão, em outras palavras, fazendo ele viver fácil, sem suor. Entende? Essa é a verdade, cara. Essa é a verdade. Versículo de número 14. Mas eles não queriam compreender, e até hoje, mas eles não queriam compreender que até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança,
A mente deles está coberta com o mesmo véu. Entende? Ontem eu estava vindo do curso e tinha um sujeito no ônibus sentado lá num canto, depois se levantou. Quem pode dar um amém para Jesus? Amém, cara, não vale de nada. Eu já falei, tem um vídeo que eu explico o que é isso, né? Amém. Não vale de nada. Isso foi inventado pelo papado romano, tirado de uma palavra chamada de emanar. Então, como a intenção é uma coisa, não tem valor nenhuma. Mas eu não quero falar sobre nesse raciocínio hoje. Eu tenho um vídeo que fala nisso lá. Quem recebe a palavra de Deus, que é aquele folhetinho. Quem recebe a palavra de Deus, levanta a mão, porque isso aqui não é lixo, não. Eu me mantive calado para não dizer assim, é um lixo sim, isso aí é lixo. Isso é um lixo, isso não é palavra não, isso é lixo. A pessoa pega isso aí, vai para a tua denominação e o teu pastor te escraviza ele. Isso é o maior lixo que existe hoje. Isso é um lixo. Entende isso? Vamos lá. Mas eles não queriam compreender que até hoje, quando eles leem o livro da antiga aliança, leia Moisés, a mente deles está coberta com o mesmo véu, o véu do pacto, o véu, vamos dizer assim, o véu do entendimento, no entendimento. Existe um pano preto aí no entendimento de quem estuda, dá regras pela antiga aliança. De dízimo, de voto, de busca, de oração, de petição. Agora olha cá, o 15. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Abençoado, eu me lembrei de uma coisa agora. No anterior que a gente leu, eu não vou deixar isso aqui passar em branco não. Que foi no 2 Coríntios 4:4. Diz assim: eles não podem crer, porque o Deus deste século, o Deus daquele século, quem era o Deus daquele século? Moisés. Eu não vou deixar isso aqui passar em branco. Qual foi o Deus que escreveu as tábuas da lei? Moisés. O dedo de Deus que escreveu as tábuas da lei foi o dedo de Moisés. Na verdade foi o dedo de um Deus, mas não o dedo do Criador. Porque o Criador não estava lá. Um anjo foi lá entregar isso para ele, entregar falando. E ele passou 40 dias escrevendo. O dedo do Deus que escreveu aquela tábua foi o dedo de Moisés. É o Deus daquele século. E você é o Deus do século 21. Estamos no 21 ou já passamos do 21? Eu nem sei. Nós somos Deus do século presente. E eles foram Deus do século passado. O século passou, eles não estão mais aqui. O Deus daquele século. Quando foi escrito o Deus desse século, porque estava no século presente. Mas agora eu posso dizer o Deus daquele século. E não deste presente, daquele que foi escrito. Entende isso? Não deixe ninguém trazer a Bíblia e enfiar ela em você. É assim que eles te escravizam e tira tudo que é seu. Tira a sua alegria, tira a sua paz, tira o seu sossego, tira o seu controle. Eles têm um controle remoto para te controlar. Entende isso, abençoado? Então, o dedo que escreveu a velha aliança nas tábuas da lei foi o dedo de Moisés. Mas ele não escreveu com o dedo, não. Ele escreveu com lápis. Com lápis da época. Entende?
Foi ele que escreveu aquilo lá. Então foi ele que escreveu as tábuas da lei. Não foi o Criador, não. Foi Moisés. Deixe de ter medo do que não faz medo. Deixe de ter assombro do que não faz assombro. Deixe de ter temor do que não é para ter temor. Mas quem faz você ser livre? Conhecimento. Tem uma abençoada aí que ela escreveu assim, no comentário assim, acho que é Ana alguma coisa, eu esqueci o nome dela. Ela falou assim, nós somos libertos pelo conhecimento. Obrigado, meu irmão. Forte abraço aí. Entende? Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. E eles estão em trevas. Daí esse livro, para quem está em trevas, se tornou um livro sangrento, porque ele tira o teu sangue. Quando fala de paz, porque tu vive com medo da volta. Quando fala do fogo, que isso vai se acabar com fogo, vai vir um fogo assim, e vai torrar todo mundo. Isso é assustador, não? Quando diz que o demônio está na porta da tua casa com uma estrovenga, quando diz que o demônio queima a tua churrasqueira, quando diz que o demônio come o teu arroz, come a tua cesta básica, aí tu treme na base, aí tu dá o dízimo, tu dá a oferta de 100, de 200, de 1000. Não é teu sangue? Isso não é através disso aqui que estão tirando o teu sangue? Então isso aqui se tornou um livro sangrento. Mas isso aqui não tem culpa. A responsabilidade está com as pessoas e não com isso aqui. Ó. Isso aqui nunca foi arma. Isso aqui nunca foi arma. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando as pessoas morrem, ele vai procurar assim, ele bebeu um café quente, porque se ele bebeu um café quente, então foi o café quente que morreu, que matou ele. Ele bebeu uma água gelada. Se bebeu uma água gelada, porque ele estava com calor e bebeu água gelada e deu um piripaco, estoporou e ele morreu. Sabia que a pessoa procura um bode expiatório para tudo? Se o homem que construiu o Titanic não tivesse dito que ninguém, nem Deus derrubava ele, será que ele estava vivo até hoje? Duvido. Só se ele não tivesse feito aquela rota. Ele não afundou porque o cara disse isso ou não. Tira isso da tua cabeça. Tem pessoa que já falou muito pior do que isso e está vivo até hoje, cara. Isso não machuca o papai. Isso não machuca, isso não entristece ele não. Na época da carne, sim. Mas ele já sabia que isso ia acontecer. Ele já deu a lei para isso acontecer. Porque ele sabia que ninguém ia cumprir ela. Abençoado. Mesmo agora, quando ler a lei de Moisés, leia aí. Segunda carta que Paulo escreveu. Vamos tirar Paulo. Segunda carta, segundo o evangelho escrito aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Do 13 ao 15, ou 15. Mesmo agora, eu estou lendo na Almeida atualizada e corrigida. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, quando ele pega aqui, ó, Ana deu filho, você vai pegar tudo que você tem, ela deu um filho, ainda deu mais um bezerro, deu mais uma flor de farinha, deu não sei o que de mel. Ele não quer que você fique com nada. O filho é o salário, a flor de farinha é o relógio, é a conta no banco, é o dinheiro que tem no banco. Pega o seu salário, pega tudo que tem no banco, pegue o celular melhor que você tem, um relógio melhor que você tem, aliança de casamento, dê uma aliança para Deus. Sabe de uma coisa, abençoado? Eu tirei a minha aliança, sabe por quê? Depois que eu entendi quem era eu joguei a aliança fora. Porque Deus nunca, o plano de Deus nunca foi casamento. O plano de Deus é família.
Casamento é coisa de homem. Como eu não sou homem, eu joguei a aliança no mato. Entende? Eu não tirei para dizer que sou solteiro, não. Quem perguntar para você é casado, eu digo 51 anos com a mesma mulher. E pergunta para ela se ela vive amargurada. Pergunta para ela. Se quase toda vez que a gente termina de almoçar, eu não discuto com ela. Alguém pergunta, você discute com a sua esposa há 51 anos? Eu digo, só depois do almoço. Por que depois do almoço? Porque eu quero lavar a louça, vai ver, ela não quer deixar. Não, amor, deixa que eu lavo a louça. Não, deixa que eu lavo. Não, eu vou lavar. Não, não, amor, eu lavo. Não, deixa que eu lavo. Pronto, essa é a nossa discussão. Só depois que almoço. Pergunta para ela. Entende isso? Aliança é para provar coisa para homem. Você precisa provar alguma coisa para quem? Prova para você mesmo que você é casado. Prova para você mesmo que você tem uma responsabilidade com a sua esposa. Prova para você mesmo que você tem uma responsabilidade com a sua família. Prova para você mesmo. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não tem que mostrar nada para ninguém. Você tem que mostrar as coisas para você mesmo. Compreende isso? Abençoado. Como que nós fomos tão enganados, hein? Como que a gente foi tão enganado com isso, abençoado? Sabe por quê? Porque eles pegam a lei para ler. A lei não mostra quem tu és. A lei mostra problema. A lei mostra uma negociata. Entende? Quando diz assim, quem pode ajudar a fazer a obra de Deus? É mentira. A obra de Deus ele fez lá na cruz. Não existe obra de Deus. Agora, quando você ajuda uma pessoa necessitada, vamos dizer que você está ajudando um outro Deus. Deus. Lembra que Jesus um dia disse, quando você me dá de comer a um pequenino, você dá a mim mesmo. Compreende, abençoado? Tirou o medo disso aí? Viu por que isso aqui é um livro sangrento? Deixou de ser sagrado para ser sangrento? Porque no sagrado, o profeta que falar uma mentira morre. No sangrento, ele fala quantas mentiras ele quiser e fica por isso mesmo. Entende? Abençoado, eu espero ter te ajudado bastante. E a gente se vê numa outra oportunidade.